Dia. Hoje veremos trabalho realizado por uma força externa sobre um sistema e mais conservação da energia. Trabalho realizado por uma força externa sobre um sistema. Quando estamos tratando de um sistema de objetos, podemos afirmar que trabalho é a energia transferida para um sistema ou de um sistema por meio de uma força externa que age sobre o sistema. Essa afirmação está no livro 1, da referência. Pelo teorema do trabalho da energia cinética, sabemos que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Se há um ganho ou perda de energia potencial, por exemplo, alguém empurrando um caixote ladeira acima, temos que o trabalho vai ser igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Ou seja, o trabalho será igual à variação da energia mecânica. Todavia, se tivermos a presença de uma força dissipativa no sistema, como uma força de atrito, por exemplo, parte do trabalho é dissipado como energia térmica, devido à força de atrito. E ficaremos com o trabalho é a variação da energia mecânica mais a variação da energia térmica. Certo? Onde delta é T igual a, onde a variação da energia térmica é igual à força de atrito vezes a distância. Certo? Exemplo 1. Uma corda é usada para puxar um bloco de 3,57 kg, com velocidade constante, por 4,06 metros, em um piso horizontal. A força que a corda exerce sobre o bloco é de 7,68 newtons, 15 graus acima da horizontal. Qual é o trabalho realizado pela força da corda? Qual o aumento na energia térmica do sistema bloco-piso? E qual o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso? Aí está uma gravura representativa do problema. Um bloco sendo puxado por uma força que faz um ângulo de 15 graus com a horizontal. Solução. Devemos começar representando todas as forças que agem sobre o bloco. Então, nós temos aqui a força peso, a força normal, a força exercida, assim, que é puxada pela corda, nós podemos decompor em uma força na direção do deslocamento e uma força perpendicular à direção do deslocamento. E temos também a força de atrito. Calculando o valor de cada uma, teremos o peso é a massa vezes a gravidade, certo? Dá 35,02 newton. A força X é igual a força vezes o cosseno de 15 graus, tá? Porque aqui é o lado adjacente, cateto adjacente. Então, Fx igual a 7,41 newtons. Fy é a força, que é 7,68, vezes o seno de 15 graus. Calculando, vamos obter 1,99 newtons. Então, a normal mais essa força y tem que ser igual ao peso para ver um equilíbrio aqui nessa direção na vertical. Então, com isso, a normal vai ser igual ao peso menos a força em y. Tomando esses valores, peso menos a força em y vai dar 33,03 newtons. E a força de atrito, ela é proporcional à normal, e a constante de proporcionalidade é o coeficiente de atrito, que nós não conhecemos ainda, é μ. O trabalho realizado pela força da corda. A componente vertical da força na corda não executa trabalho. Somente executa trabalho a componente horizontal da força, que é a que tem a mesma direção do deslocamento. Ou seja, o trabalho, na verdade, vai ser Fx vezes D, que é 7,41, que já calculamos, vezes a distância, 4,06 metros.
Total do trabalho, 30,1 joules. Qual o aumento da energia térmica do sistema bloco e piso? Como foi dito, que o bloco está sendo puxado com velocidade constante, concluímos que na horizontal teremos a resultante, que é força de X menos força de atrito igual a zero. Logo, a força de atrito é igual à força de X. Então, a força de atrito é igual a 7,41. Então, a variação da energia térmica é, entre aspas, o trabalho exercido pela força de atrito, que é força de atrito vezes deslocamento. Força de atrito é 7,41 vezes deslocamento 4,06. Então, a variação da energia térmica é 30,1 joules. Qual o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso? Ora, nós sabemos que a força de atrito é 7,41 e sabemos também que essa força de atrito é μ vezes a normal. Então, μ vezes a normal é igual a 7,41, de onde o μ, que é o coeficiente de atrito, é 0,225. Exemplo 2. Um bloco de 120 newtons é empurrado para cima, percorrendo 30 metros sobre um plano inclinado de 37 graus com horizontal, por uma força constante F igual a 160 newtons, paralela ao plano. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é 0,25. Qual o trabalho da força F? Calcule o aumento de energia cinética do bloco. Calcule o aumento da energia potencial do bloco. E calcule o trabalho realizado contra a força de atrito. O que acontece com esse trabalho? Então, eis aí a representação gráfica do nosso problema. Um bloco sendo empurrado para cima de um plano inclinado esse que faz um ângulo de 37 graus com a horizontal. Solução. Inicialmente, vamos ilustrar todas as forças atuantes. Então, temos aqui a força peso, nós decompomos em Px na direção do movimento e Py na direção normal. Nós temos aqui a força de atrito, temos a normal, que o plano faz sobre o bloco, e temos a força que puxa o bloco para cima. Certo? A força peso pode ser decomposta em duas. Uma no sentido do deslocamento, aqui, P de x, e outra perpendicular a este, P de y, que está aqui. Então, aí nós desprezamos aqui a força peso. Trabalharemos somente com as suas componentes. Calculando, P de x vai ser P seno de 37. Ou seja, o P era 120, seno de 37, calculamos, vai dar P de x igual a 72,21 newtons. Esse ângulo aqui, só um parênteses, esse ângulo é igual a esse, porque esse ângulo tem os lados, respectivamente, perpendiculares aos lados desse ângulo, certo? Então, é um teorema da geometria plana. P de y, por sua vez, vai ser o peso vezes o cosseno de 37, porque aqui é um cateto adjacente, certo? Então, 120 vezes cosseno de 37, calculando, vai dar 95,84 newtons. Como o bloco está equilibrado na direção da normal e de P de y, concluímos que essa normal aqui é igual a P de y. Logo, a normal é igual a 95,84, que é esse valor de P de y que a gente já tinha calculado. É imediato que a força de atrito é igual a μ vezes a normal. Então, a força de atrito vai ser igual ao μ, que foi dado, 0,25, vezes a normal, que é 95,84. Então, nossa força de atrito, nesse caso, será 23,96 newtons. Então, agora vamos às perguntas. Qual o trabalho da força F? A força F está sendo aplicada na mesma direção do deslocamento, portanto, o trabalho dela é a força vezes o deslocamento. Ou seja, a força é 160 vezes o deslocamento de 30, deu 4.800 joules. Agora vejamos B, C e D. Não seguiremos exatamente a ordem das perguntas na resolução do exercício. Nem sempre é possível seguir essa ordem. Inicialmente, vamos determinar a altura em relação à base do plano inclinado que o bloco atinge.
Então, nós temos aqui a figura. Aqui está o plano inclinado, em 37 graus, aqui está o bloco. Esse deslocamento aqui foi dado 30 metros, queremos saber essa altura. O bloco é empurrado de A até C, percorrendo 30 metros. A altura que ele atinge vai ser, que é BC, vai ser AC vezes o seno de 37, que aqui é um cateto oposto, certo? Então, 30 vezes 137, então a altura do bloco vai atingir 18,05 metros. Vejamos a letra C. Sabendo que a altura atingida pelo bloco e usando como referência o plano AB, que é o solo, podemos calcular a variação de energia potencial gravitacional. Então, a variação da energia potencial gravitacional é mgh, mg é o peso, então P vezes h, que é 120, vezes a altura que nós acabamos de calcular, 18,05. Então, a variação da energia potencial é 2.166 joules. Vejamos a letra D. Já sabemos que o valor da força de atrito é 23,96 newtons. Logo, o trabalho realizado contra a força de atrito será de força de atrito vezes a distância, que é força de atrito 23,96 vezes a distância, que é 30. Certo? Então, esse valor, na verdade, acrescenta uma energia térmica. Certo? É desperdiçado como energia térmica. O trabalho contra a força de atrito foi transformado em energia térmica. Letra B agora. Para calcular a variação de energia cinética do bloco, basta lembrar que todo o trabalho feito pela força F foi utilizado para aumentar a energia cinética, aumentar a energia potencial e vencer o atrito. Ou seja, o trabalho, a variação da energia cinética, mais variação da energia potencial, mais a variação da energia térmica, que foi desperdiçada pelo atrito. Logo, a variação da energia cinética apenas, basta isolar aqui, vai ser W menos ΔU menos a variação da energia térmica. Então, a variação da energia cinética vai ser o trabalho total, nós já tínhamos calculado de 4.800, menos 2.166, que é a variação da energia potencial, menos 718,8, que é o que foi desperdiçado pela energia térmica. Restando, então, a variação da energia cinética de 1915,2 joules. Certo? Falaremos agora de conservação da energia. A energia total de um sistema pode mudar apenas por meio da transferência de energia de dentro do sistema ou para fora do sistema. Portanto, a variação da energia pode ser expressa por meio da expressão variação da energia é igual ao trabalho, né, sobre o sistema ou do sistema para fora, igual a variação da energia mecânica, mais a variação da energia térmica, mais a variação de EI, onde EI é a energia interna do sistema. Certo? Em um sistema isolado, a energia não pode variar. Somente podem ocorrer transferências internas de energia. Esta é a lei da conservação da energia. Neste caso, teremos o trabalho igual a zero, certo? Trabalho externo. Portanto, variação da energia mecânica mais a variação da energia térmica mais a variação da energia interna é igual a zero para um sistema isolado, ocorrendo apenas transferências de uma forma de energia para outra, certo? Trabalho interno. As transferências de energia podem se dar internamente em um sistema isolado. Considere um garoto de skate que empurra uma parede, por exemplo. Aí está, o garoto no skate empurrando uma parede. Ao empurrar com uma força F uma parede, ocorre uma reação com força externa, vindo da parede, de mesmo módulo e sentido contrário, que empurra o garoto. O skatista obtém uma aceleração devido a essa reação. Essa força externa da parede no garoto não realiza trabalho, visto que não há movimento do seu ponto de aplicação. Importa saber que o aumento da energia cinética do skatista não foi fruto de trabalho da força de reação na parede, já que o trabalho não existe, como vimos. A variação da energia cinética, neste caso, foi provocada
pela força muscular do homem, a energia interna. Então, este é um exemplo da transferência de energia dentro do próprio sistema isolado. Outro exemplo clássico é a transferência de energia no caso de um carro acelerando. Certo? Aqui tem um carro, tem uma força de atrito. Aqui. As forças de atrito no pneus com tração são forças externas que atuam no automóvel, mas sem realizar trabalho, pois os pontos onde são aplicadas estão momentaneamente em repouso em relação à estrada. Por quê? Porque aqui o carro está se deslocando com a velocidade V para frente e o pneu no local do contato também está com uma velocidade, mas para no outro sentido. Então as duas se subtraem, então o ponto onde está havendo contato está momentaneamente em repouso. Então nós temos uma força de atrito externa atuando no automóvel sem realizar trabalho, porque os pontos onde estão aplicados são momentaneamente em repouso em relação à estrada. Quem realiza o trabalho são as forças oriundas da combustão interna no motor. Logo, ocorre a transferência da energia interna para a energia cinética. Vejamos os exemplos. Uma régua de 1 metro de comprimento e massa desprezível pode girar em torno de um eixo horizontal que passa pelo seu centro. Numa extremidade da régua, prende-se um corpo de 2 kg e na outra um de 1 kg. O sistema é liberado do repouso, com a régua na posição horizontal. Qual a velocidade de cada corpo quando a régua passa pela posição vertical? Certo? Então vejamos, aqui está a régua na horizontal. De um lado tem uma massa de 2 kg, do outro lado tem uma massa de 1 kg. Quando liberarmos, como esse lado aqui pesa mais, vamos ter um giro no sentido horário. Certo? Nós queremos saber qual a velocidade dessa massa quando passa no ponto A e a velocidade dessa massa quando passa aqui no ponto B. Na posição horizontal, o sistema tem. Qual é a energia desse sistema? Somente a energia potencial gravitacional, porque o sistema parte do repouso. Então, a velocidade inicial é 0. Então, nós temos a energia M1GH0 mais M2GH0. Esse H0 é justamente essa altura, que é a metade da régua, ou seja, meio metro. Então, nós temos M1, 1 vezes 9,8 vezes 0,5, mais 2 vezes 9,8 vezes 0,5. Ou seja, a energia do sistema inicialmente é 14,7 joules. Na posição vertical teremos, ora, essa massa 2 aqui, estando no ponto A, ela tem, a altura dela é 0. Então, ela não tem energia potencial gravitacional, mas ela tem uma energia cinética, certo? Que é M2V² sobre 2. Já a massa 1, que vai lá para o ponto B, ela tem uma energia potencial, certo? Porque ela está numa altura igual ao tamanho da régua, que é 1 metro. Então, nós temos M1GHB. E também tem uma velocidade, M1V2 sobre 2. Então, essa energia, não houve perda de energia, então é igual àquela energia inicial, que é 14,7. E a velocidade, tanto da massa 2 quanto da massa 1, nos pontos respectivamente A e B, tem o mesmo módulo, porque a régua é rígida, então a velocidade da ponta é igual à outra, certo? Então, calculando, nós temos 2V2 sobre 2, mais 1,9, 1 vezes 9,8 vezes 1, mais 1 vezes V2 sobre 2 é 14,7. Isolando, teremos que o V é igual a 1,8 metros por segundo. Exemplo 4. Uma pedra que pesa 5,29 newtons é lançada verticalmente a partir do nível do solo, com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. E o arrasto do ar sobre ela é de 0,265 newtons durante todo o percurso. Determine a altura máxima alcançada pela pedra, a velocidade da pedra imediatamente antes de se chocar com o solo, certo? Então, o peso é dado 5,29. A partir do peso e da gravidade, podemos achar a massa da pedra,
0,54 kg. Ao ser lançada a nível do solo, a pedra tem somente a energia cinética, certo? Ou seja, a energia do sistema, que é a energia cinética no ponto 1, igual a mv2 sobre 2. Ou seja, essa energia é igual a massa 0,54, a velocidade de lançamento que é 20 ao quadrado sobre 2. Ou seja, a energia é 108 joules, a energia que o sistema dispõe no começo. Então, o que ocorre? Quando na subida, velocidade lá para cima, na pedra está atuando o peso, opondo-se ao movimento, e também a força de arrasto, também opondo-se ao movimento. Então, na subida da pedra, o seu peso e a resistência do ar opõem-se ao movimento. Atingido a altura máxima H, toda energia terá sido utilizada para transformar-se em energia potencial gravitacional e para vencer a resistência do ar, que foi dada 0,265 newtons, certo? A força de arrasto, certo? Então, a energia toda vai ser utilizada para mgh, que é a energia potencial, mais para vencer essa força de arrasto, que ela realiza um trabalho, né? Fa vezes H. Então, isolando o H, nós vamos ter 108 sobre mg, que é o peso, 5,29, mais Fa, que é 0,265. Então, a altura vai ser 19,44. Essa é a resposta da letra A, 19,44 metros. Agora, na descida, o que acontece? Ela subiu até no ponto máximo, ela para e começa a descer. Então, a bolinha nossa aqui, ela tem o peso. Agora, a força de arrasto opõe-se ao movimento. Então, essa força de arrasto está sempre se opondo ao movimento. Então, como a velocidade é para baixo, temos o peso agindo em favor da velocidade, mais a força de arrasto é contra. Na altura máxima atingida, a energia da bola é somente energia potencial gravitacional. Então, a energia 2, lá em cima, mgh, esse aqui é o peso, 5,29 vezes a altura que nós calculamos, 19,44. Então, lá em cima ela tem 102,83 joules. Durante a queda, há uma perda de energia para a resistência do ar. A energia é Fa vezes H, seria o trabalho, digamos assim, da força de arrasto. A força de arrasto vezes a altura, que é o espaço que ela vai percorrer. 0,265 vezes 19,44. A energia que perde, a bola perde, 5,15 joules. Certo? Então, a energia cinética da pedra, imediatamente antes de bater no chão, será a energia cinética igual à energia que tinha lá em cima, menos a energia perdida para a força de arrasto. Então, a energia era 102,83, menos 5,15, ficamos com a energia cinética igual a 97,68 joules. A energia cinética imediatamente antes de bater no chão. Então, como a força cinética, a energia cinética é mv2 sobre 2, isolando o V e fazendo as contas, nós vamos ter que a velocidade é 19,02 metros por segundo. Então, observem que a velocidade é um pouco menor do que aquela que ela foi lançada. Se não houvesse a resistência do ar, ela voltaria e bateria no chão com a mesma velocidade que ela foi lançada, de 20. Certo? Mas como houve a resistência do ar, houve uma perda de velocidade. Exemplo 5. A resistência ao movimento de um automóvel é constituída pelo atrito da estrada, que é quase independente da velocidade, e o arrasto do ar, que é proporcional ao quadrado da velocidade. Para um carro com peso de 12.000 newtons, a força de resistência total Fr é dada por Fr igual a 300 mais 1,8 V2, com Fr em newtons e V em metros por segundo. Calcule a potência em horsepower necessária para acelerar o carro a 0,92 metros por segundo ao quadrado, quando a velocidade é de 80 km por hora. Tá? Inicialmente, vamos calcular a velocidade do carro em metros por segundo. Velocidade é 80 dividido por 3,6, ou seja, a velocidade é 22,2 metros por segundo. A força resultante, F, deve ser capaz de imprimir uma aceleração de 0,92 metros por segundo ao carro. As forças atuantes na direção do deslocamento são a força do motor, vamos chamar FM,
e a força de arrasto do ar e a força do atrito. Aqui consideramos as forças de resistência FR como sendo a soma dessas duas últimas, ou seja, FR é a soma da força do arrasto e da força do atrito. Aqui está, FR igual a força de arrasto mais a força de atrito. E a expressão é dada no problema, que esse FR é 300 mais 1,8 V ao quadrado. Então está aqui nosso carrinho, a força do motor, e aqui é a resistência. É tanto a resistência do ar quanto do atrito. A soma das duas está aqui. Então existe uma resultante, só que seria essa daqui. Então a força resultante, que é FM, força do motor, menos FR, tem que dar aquela aceleração que nós queremos. Essa força vai dar massa vezes aceleração, a força resultante. Então, FM vai ser menos FR igual a peso vezes a gravidade, que aqui é a massa vezes a aceleração. Então, somente a força do motor vai ser FR mais peso sobre a gravidade vezes a aceleração, certo? Então, colocando os valores aqui, nós temos a força do motor igual a 300 mais 1,8 vezes 22,2 ao quadrado, certo? Que é a força, a resistência total, mais a massa que está aqui, que é 12.000 dividido por 9,81, vezes a aceleração que nós queremos, 0,92. Então, a força do motor deverá ser 2.312,5 newtons. A potência é a força vezes a velocidade. Então, a potência vai ser a força do motor, que nós acabamos de calcular, 2.312,5, vezes a velocidade do carro, que é 22,2. Então, a potência que deve ser imprimida é 51.337,5 watts. Mas nós sabemos que 1 HP, ou 1 horsepower, é igual a 746 watts. Logo, a potência em HP é aquilo que nós calculamos em watts dividido por 746, que dá 68,8. Ou seja, a potência é aproximadamente 69 HP. Então, aqui temos as nossas referências bibliográficas que falamos ali durante o decorrer da aula, que é o livro do Halliday e Resnick, Fundamentos da Física, volume 1, e o livro do Sears e Mansky, que é Física, volume 1. Muito obrigado.